Por que eu odeio carro elétrico? Minha resposta definitiva. Eu também odeio, tamo junto. 2 anos atrás eu fiz um vídeo xingando carros elétricos, mas esse vídeo foi derrubado por disseminação de fake news. Oi? Oi? Tem isso? O YouTube derruba vídeo por disseminação de fake news? Inclusive, é uma promessa antiga minha fazer um vídeo batendo em carro elétrico. Um dia aí de cumprir. Isso por conta de um certo questionamento que eu fiz. E eu decidi correr o risco novamente e colocar esse mesmo questionamento no final desse vídeo. Mas primeiro eu quero dizer aqui tudo o que eu penso sobre o assunto. Eu quero lavar a minha alma sobre essa pergunta que eu continuo recebendo constantemente, para que toda vez que eu receber essa pergunta de novo, eu apenas mande o link desse vídeo. Afinal de contas, o que me fez levar esse tal strike por fake news? E de uma vez por todas, por que eu odeio carros elétricos? Pega a pipoca, a coca... Eu odeio porque é ruim mesmo, sabe? Se não faz vrum vrum, eu não gosto. A minha resposta mental é de uma criança de 5 anos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, sabe? Essas coisinhas. Então, continuando. A minha resposta pra veículos é muito boboca, sabe? Tipo, o fã de carro elétrico gosta disso. Eu gosto disso. Tá entendendo? Então, tipo, sim, é bem infantil, mas eu não me importo. Recordar que hoje o assunto vai ser longo. Mas o meio ambiente, se for do meio ambiente. E outra, a Fórmula 1 tá desenvolvendo o combustível que gera zero carbono. Ou seja, isso daqui poderia voltar. Mas não vai voltar, infelizmente. Bom, carros elétricos fazem muito sentido dentro da cidade. Se tem um cenário onde o carro elétrico realmente brilha é no uso urbano. Você imaginar a Avenida Paulista sem barulho de motores é... Mas, falando em som de Fórmula 1, apesar do V10 ser lindo, o meu som favorito virou o de 2011. Isso. Maravilhoso. 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 Isso daqui é cinema. Já respondo, Parla. Maravilhoso, maravilhoso. É um alívio enorme. A manutenção do carro elétrico também, na teoria, é bem mais simples. Sem correia dentada banhada a óleo, sem óleo de motor, sem escapamento. É um benefício real para quem não quer esquentar a cabeça com a manutenção recorrente de veículos. Dito isso, o carro híbrido é objetivamente melhor. Tem a questão também de que motores elétricos nesses carros entregam o torque de forma instantânea. Isso ajuda em arrancadas no semáforo, isso ajuda em... Eu posso colocar... situações de emergência, isso ajuda em ultrapassagens. Fora que também a maioria dos carros elétricos contam com um sistema de recuperação de energia nas frenagens. A frenagem que antes viraria só dissipação de calor, hoje vira recuperação de energia para a bateria, para o carro ficar mais tempo longe da tomada. O anda e para do trânsito beneficia demais um carro elétrico e um híbrido também. Trajetos curtos, dentro de cidades densas e bem estruturadas, o carro elétrico é um baita acerto. Não é à toa que, por exemplo, algumas empresas de entrega, aplicativos e até alguns órgãos públicos em vários países têm adotado o uso de carros elétricos. Só que o problema começa quando tentam empurrar isso como uma solução universal para todo tipo de uso, lugar e bolso. E não é bem assim.
Um exemplo de comprador que sofreria com um carro elétrico é aquele que viaja muito. Você quer viajar de carro elétrico? Então já prepara uma extensão. Vai lá, viagem de carro elétrico. 600 quilômetros. Enquanto o Brasil tem mais de 40 mil postos de combustíveis espalhados por praticamente todos os municípios, apenas 25% das Colocar o torneiro em Junkers contam com algum tipo de ponto de recarga elétrica. E não estamos nem falando daqueles super carregadores da Tesla com café gourmet e Wi-Fi. Às vezes é uma tomada 220 num canto de um estacionamento de shopping, em algum posto furreca, que leva horas para carregar e ainda danifica a bateria. Quem mora fora de grandes capitais provavelmente vai virar meme no acostamento sem energia. Tem até casos de geradores de energia movidos a gasolina ou diesel que vão resgatar esses carros por falta de infraestrutura de carregamento. A infraestrutura de recarga... É isso, o seu otário. Ninguém mandou comprar essa bosta desse BYD. Ah, eu comprei um Dolphin, eu tenho um retorno. O Brasil hoje serve bem para quem roda dentro da bolha. Grandes capitais, bairros nobres e percursos diários previsíveis. Para quem precisa de uma viagem longa, o carro elétrico ainda é um luxo limitado e mal planejado. Já é possível hoje viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, com um carro elétrico com os carregadores ao longo do percurso. Agora tenta fazer isso, sei lá, da Bahia para o Mato Grosso do Sul. Na teoria, o carro elétrico deveria ser mais barato de manter, como isso que eu falei, das manutenções serem mais simplificadas por ter menos partes móveis. E de fato isso é verdade, nos primeiros anos. Até que com o tempo de uso a realidade bate na cara. Tem baterias que custam 100 mil reais para serem substituídas, porque toda bateria tem uma vida útil. Além do... E a vida útil dessa bateria sempre será menor do que um motor a combustão. A vida útil será sempre menor do que um motor a combustão. Acabou. Que carros elétricos é uma bosta. Tem arquiteturas que impedem aquelas gambiarras e as revisões têm que ser feitas só na própria concessionária. Esquece a ideia do tião mecânico da esquina arrumar seu carro. É aquela pergunta, quando seu carro elétrico quebra, você chama um mecânico ou um eletricista? Tem casos até que você tem que chamar um engenheiro de software para arrumar seu carro elétrico que quebrou. A manutenção ela é menos recorrente, só que ela é muito mais complexa e cara quando necessária. E isso também é um dos fatores que resulta na hiperdesvalorização de veículos elétricos. Olha o preço do BYD Seal 0 km e o preço de um BYD Seal com até 2 anos de uso. Quem Nossa, quase 80 mil, velho. Queimou o dinheiro. Eles dão garantias longas de vida útil para a bateria, mas e quando a bateria der pau fora da garantia? Ou você troca de carro, vende esse carro para algum trouxa sem informação, ou então você, sei lá, troca de profissão para conseguir bancar essa troca de bateria. No fim, o que você economiza de óleo e combustível nos primeiros anos, você gasta em ansiedade depois tentando revender sem tomar prejuízo. A gente volta naquela ideia do carro elétrico, né? Imaginar uma Paulista sem barulho, sem a poluição, sem aquele ar sujo. Todo mundo fala sobre essa questão da poluição ser zero do carro elétrico, mas esquecem que ele consome energia pra caramba. E essa energia vem de onde? O Brasil até tem uma matriz energética considerada limpa por conta das hidrelétricas. Mas e não é. Coupe, achar que... Eu não tô falando autotelling, eu tô falando que é um grande coupe que até eu acreditei de que a hidrelétrica era uma matriz energética limpa. Ela não é, ela destrói áreas inteiras, só pra você produzir energia. Tipo, você inunda um monte de coisa, você cria praticamente uma bomba, você cria uma bomba de metano na parte do subsolo, não, né? Depois que cobre toda uma área de que ali há muita vegetação, você cria uma bomba de metano que fica abaixo do reservatório. É uma merda. Tipo, é um horror. É um horror. Não, aqui que não voltou. E o rio que você matou pra construir uma hidrelétrica, isso não conta? E em muitos lugares do Brasil, essa rede elétrica alimentando apenas casas, hospitais, comércios, fábricas, já vive no limite. Com o crescimento da frota elétrica, essa demanda explode. E quem vai pagar essa conta? Da onde vai vir essa energia? Nós usamos energia nuclear por acaso, rapaz? Extra que deve ser consumida. Porque quando a demanda por energia sobe, a tarifa acompanha esse preço. E tipo, o que você precisa para levantar uma usina nuclear? Você vai gerar um dano muito menor do que para levantar em Itaipu. Mas nem o que é Itaipu. Existe basicamente um cartel de empresas de energia, que são essas concessões públicas, que na prática servem muito mais para poder atingir os interesses do governo e prejudicar o consumidor.
Olha o exemplo do pessoal que comprou placas fotovoltaicas para colocar energia solar em casa. No começo você fez todo um planejamento de que você iria economizar X dinheiros ao longo dos anos com a implementação desse sistema. Agora, eles te cobram por você devolver energia para a rede. O governo literalmente pune a eficiência da produção de energia. É uma Você vai ter que ficar off-grid, basicamente, pra você poder usar essa... dissonância cognitiva, o mesmo governo punir você que investiu em energia solar e te cobrar de andar com um carro que não emite carbono. E aí, se a gente for entrar nisso, também tem a questão que é muito comum no Brasil, que são os gatos de energia. Quem nunca ouviu falar de um bom e velho gato de energia, né? É daí que vem aquela notícia absurda, por exemplo, de que encontraram um carro elétrico lá de 400 mil reais recarregando com um gato de energia dentro de uma favela. Eu achei hilário isso daqui, cara. Esse aqui é um exemplo... É muito bom, cara. É muito bom, velho. Muito bom. Etapas. Já era. Quando eu ligar aqui e ligar lá, vou ligar aqui pra vocês verem. Caso não tenha ficado claro ainda, esse vídeo é a minha opinião, ok? Tem até um certo embasamento na minha opinião. Eu até tentei compilar algumas notícias do comentário. Cara, o brasileiro que compra um carro da Xiaomi, ele merece a rua, sabe? Ele ser preso num poste e apanhar com fio de luz até ele virar gente. Fixado que corroboram alguns pontos, porque a gente tá só começando, tem muito mais pra falar. Vamos deixar essa questão da energia do Brasil de lado e vamos voltar um pouquinho naquela questão do torque instantâneo que eu mencionei, né? Torque instantâneo, isso aqui soa de forma maravilhosa. Você pisa fundo e 100% do torque desse motor está disponível para você. Isso em questão de performance, isso mata o carro a combustão, porque o carro a combustão ele tem uma curva até essa potência ser totalmente entregue. Então, como eu falei, saída de semáforo, estações de emergência, ultrapassagens, nisso o torque instantâneo é avassalador. Até mesmo em questões, por exemplo, de arrancadas, competições de arrancada mesmo, né? Ou, por exemplo, uma condução mais esportiva, né? O torque instantâneo, ele auxilia muito nisso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, e a máfia das autoescolas no Brasil? E a péssima formação de motoristas que o Brasil tem? Você soma torque instantâneo, mais um motorista ruim e mais esse asfalto podre que a gente tem no Brasil, isso aqui é um caos programado. Dar um torque instantâneo na mão do motorista médio brasileiro, aquele que não sabe nem dar seta, é você colocar uma arma na mão de um cego. Saiu um estudo de que o Brasil tem o segundo Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nesse problema. melhor asfalto do mundo. Então você soma um motorista sem preparo, um motorista distraído com o celular na mão ou com um tablet no painel, um motorista que confia mais no pacote ADAS do que na sua própria habilidade. Um motorista médio. Com o torque instantâneo, um torque que geralmente é alto para compensar o alto peso do carro por ter a bateria. Soma isso com muitos carros elétricos que têm vindo com suspensões mal desenvolvidas, suspensão que parece de um caminhão 1113, junto com um asfalto ruim cheio de buracos. Imagina, o cara dá o pé fundo, torque instantâneo, tá distraído, passa no buraco, pronto, beijou um poste, matou alguém que tá atravessando a rua. Torque instantâneo é legal, mas eu não vejo as pessoas tendo preparo para lidar com isso. O carro elétrico Tem modos dentro do... Se eu não me engano, o Tesla tem um modo que você pode dar uma... Você pode dar uma nerfada nesse torque instantâneo. Ele vai entregar esse torque de forma mais gradual, mais similar a um carro a combustão. Se eu não me engano, existe. Eu tô ficando maluco. Sim. Então, essa é uma solução, sabe? Nero morte por R$10. Valeu, Nero! E aí, Pardo? Acho que a FIA vai deixar passar os novos Vai. treinos fases challenge? A McLaren foi genial. Vai, porque não quebra as regras, mano. E eu espero que a Red Bull consiga implementar isso, tipo, quanto antes. Pra fechar esse gap e um Verstappen ser penta pro ano que vem. Fernando Alonso ganhar o seu se tornar tricampeão mundial, beleza? 20 anos depois do seu primeiro título. Do seu último título, no caso. Porque a Aston Martin vem com tudo, irmão. Eu já tô embarcado já. Eu tô embarcado. É Newey, é o motor da Mercedes. elétrico pro brasileiro deveria ser uma coisa no máximo igual o BYD Dolphin Mini, algo pequeno, algo pouco potente, algo focado muito mais em eficiência. Essa ideia de colocar, sei lá, um carro com a potência de um Tesla Model S na mão de um cara que não sabe descer uma serra sem Esse tipo de pessoa nunca vai chegar perto do Model S, porque essa porra
custa R$1 milhão. Tá em cima do freio. Calma, né, bicho? Calma. Pra mim é uma ideia idiota. Mas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil vender essa agenda de que o carro elétrico é limpo do que tentar preparar os motoristas, do que tentar arrumar esse asfalto podre que a gente tem no Brasil. Não, aí é muito trampo, né? Inclusive, pra mim, parece que parte do plano de acabar com o carro de combustão interna é também essa ideia dessa nova gasolina que estão desenvolvendo pro Brasil, que vai conter, na teoria, 30% de etanol. Já tiveram alguns estudos que mostraram que motos não ligaram, carros carburados também não ligaram, e até carros mais antigos como o meu. Eu tenho um carro que ele é 1995, uma injeção mais antiga. Esse combustível novo, na teoria, nem entrou ainda nos postos, e eu já abasteci alguns dias atrás e senti o carro dando algumas falhadas. Que pariu, cara. Meu Deus, velho. Eles estão usando essa nova mudança como um incentivo para reduzir o preço da gasolina e até que... Não, vai. Muito mais um incentivo para te forçar a comprar um carro mais moderno que tem injeção direta e que disfarce isso. Claro que se for um carro de injeção direta e turbo, o problema é ainda maior, né? Mas parece que essa gasolina ela tá sendo projetada para tornar carros antigos defasados, porque o Brasil tem sofrido um aumento de venda de carros usados. O mercado de carros usados seminovos ele é muito maior do que o carro 0 km. Então se a gasolina... Que carro novo é caro e ruim. Mata o carro usado, isso obriga você a entrar no financiamento de um carro novo. Parece que isso é tudo planejado. O necessário para construir uma usina nuclear é urânio, fábrica de enriquecimento, concreto de alta resistência, aço, reator in situ, turbinas, geradores, transformadores, sistema de armazenamento de material radioativo, cerca de 4 km de área. Proximidade de grandes corpos d'água, estabilidade geológica e algo entre 5 a 10 bilhões de dólares. O Brasil tem tudo isso, dá pra fazer umas 5 em 10 anos. Já seriam uns 15% da nossa matriz energética, cara. O Brasil tem que acabar. É uma vilanização da gasolina, só porque essa fumacinha no escape e essa romantização do carro verde sem um preparo da estrutura energética e sem preparo das ruas pra isso. Parece que o político se faz de besta e esquece que o etanol é mais limpo que o lítio. Movido a etanol, o Toyota Prius Flex aqui no Brasil, ele emite apenas 29 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Para efeito de comparação, um carro elétrico feito na China, onde lá a fonte de energia primária é o carvão, inclusive até antigamente compravam carvão da Coreia do Norte, um carro lá elétrico que não polui pelo escapamento com essa energia de carvão, ele vai poluir indiretamente até 4 vezes mais do que esse Prius. E o Prius não precisa de uma bateria de 500 quilos com cobalto extraído no Congo. A bateria do Prius é muito menor e o foco do Prius é o próprio sistema se recarregar. Prius Flex é híbrido, é nacional e quando roda com etanol, que é um combustível renovado plantado no solo brasileiro, ele dá uma surra em qualquer carro que seja carbon free, fabricado por, sei lá, aquelas crianças em fábrica na China. Mas o pessoal ignora a existência do Prius porque ele é um carro que não é bonito por fora, é um carro que não instiga o gatilho de ostentação, Não. é um carro que tenta salvar o planeta de forma um pouco mais racional. O problema é que é feio. Se o Prius fosse mais bonitinho... Na verdade mesmo, nem mesmo o carro híbrido é uma coisa limpa 100%, porque mesmo com a bateria menor, ele ainda usa lítio, que depende do cobalto, e aí tem as várias minas de extração disso ao longo do globo, que já foi comprovado que tem trabalhos em condições análogas à escravidão. Mas vai falar isso pra Greta Thunberg, se ela se importa? Ainda assim, você tem que colocar lítio num navio e cruzar um oceano para ele ir para a fábrica ser montado. Então, nem mesmo o híbrido é 100% limpo. E ainda por cima, o híbrido ele dá uma complexidade a mais em relação ao carro de combustão interna. Entre questão de manutenção, no longo prazo, o híbrido é pior do que o carro elétrico e ele é pior do que o carro a combustão porque tem mais partes móveis para se trocar. E na verdade mesmo, se você quisesse salvar o planeta, você poderia, por exemplo, começar, sei lá, pedindo pra Taylor Swift aprender a pedir um Uber e parar de voar por 5 metros? Você poderia, por exemplo, pedir... Ela tem grana pra isso. G20 parar de fazer reuniões extravagantes e aprender a usar a merda do Google Meet? Ou você poderia, por exemplo, você que trabalha em escritório, pedir para o seu chefe deixar você trabalhar de casa, né? O home office, sozinho, ele é capaz de reduzir em até 1.800 quilos de carbono emitido por trabalhador por ano. Isso sem contar que diminui o trânsito em até 30%, porque obviamente você não tem que sair de casa para ir trabalhar. Isso corta o consumo de gasolina, corta a poluição, corta o trânsito, corta o barulho. E até mesmo durante a antiga pandemia, isso derrubou a emissão de NO2 em até 60% em grandes cidades.
Mas, né, eu não vejo a ideia do home office sendo debatida como uma forma de prevenir poluição, porque, né, as empresas gastaram comprando e alugando os prédios onde o pessoal trabalha e agora eles precisam dar uma utilidade para isso. E É basicamente por isso que o home office não deixou de ser tão martelado assim. E eu vou te falar, eu trabalho em home office, então eu não posso ficar reclamando aqui também. também tem estudos recentes que comprovam que a maioria das pessoas parece que nunca ouviram falar em ética do trabalho e se tornam imprestáveis e improdutivas quando estão em home office. Então, Tem isso também, né? a ideia que poderia ser boa, o pessoal também não se ajuda. Eu tenho um carro de 1995 e eu trabalho em casa. Eu poluo menos do que você que anda de BYD. Apenas aceite. Sempre a palavra hipocrisia vem à minha mente quando eu penso nessas medidas carbon free. O estado que diz se importar com o meio ambiente é o mesmo estado que viaja de jatinho para fazer conferência climática. Ah, mas o político precisa ter o jato particular porque é uma questão de diplomacia, de proteção, não sei o quê. Você é um político e você não pode pegar um avião comercial junto com a sua população. Você tá fazendo um trabalho errado. Por que você tem medo do seu povo? Será que é porque você sabe que o povo te odeia? Acho que é por isso, né? Os mesmos políticos que te vilanizam por ter um Opala antigo, e também são esses mesmos políticos hipócritas que criaram o sistema de créditos. Etanol é a solução, isso é pouco desenvolvido. Eu não sei se etanol é a solução, cara. De carbono. Eu não sei, sabe? Ele é pior que gasolina, sabe? Etanol é pior que gasolina. Crédito de carbono é você ganhar dinheiro com a promessa de que não vai poluir no futuro. E empresas que poluem compram crédito de carbono para poder parecer no papel que não poluem. A Tesla, por exemplo, lucra muito mais com a venda de crédito de carbono do que com carros vendidos de fato. Isso não é salvar o planeta, isso aqui é uma especulação de mercado disfarçada de consciência ambiental. Os caras lucram agora como se tivessem deixado de poluir no futuro que não aconteceu. Esse canal não é sobre economia, não vou me estender muito nisso, mas eu acho o crédito de carbono uma palhaçada completa. Irmão, crédito de carbono é o tipo... Nossa, mano. Eu acho algum bom vídeo pra falar de crédito de carbono. Eu vou ver se deixo algum link na descrição também pra você se aprofundar um pouco mais a questão dos créditos de carbono. Agora, como não falar da hipocrisia dos carros elétricos sem mencionar a energia nuclear, né? Energia nuclear é a fonte mais limpa e eficiente disponível hoje. Mas ela assusta, então vira um tabu. Etanol não é pior, o consumo é 30% maior. Pronto, é pior. Enquanto isso, turbinas eólicas custam caro, são pouco eficientes. Porra, você acabou de falar, porque você acabou de descrever porque é pior. Ah, mas a potência é maior. Não, foda-se. O consumo é maior. Sistema. Aves morrem com as hélices e o barulho das turbinas é insuportável. Se o papo é salvar o planeta, a conversa tem que ser mais honesta. Não adianta querer ter um futuro sustentável com base em medo e romantismo. Energia nuclear precisa entrar na pauta sem medo que aconteça uma Chernobyl 2. Toda vez que alguém ouve energia nuclear, já imagina um cogumelo gigante no céu, um cientista maluco com jaleco e o Homer Simpson cochilando em cima de um botão vermelho. Mas a real é que de todas as formas de geração de energia disponíveis hoje, nenhuma é mais limpa e estável e eficiente do que a nuclear. Uma única usina pode gerar energia suficiente para abastecer milhões de casas por décadas, com impacto ambiental ridiculamente menor do que a solar ou a eólica. Talvez a única mais limpa que a nuclear seja de fato a solar, só que a nuclear é muito mais eficiente. E parece que a energia solar e eólica ainda dependem, por exemplo, de subsídios eternos para poder funcionar. Quando eu vejo algo ambientalista que precisa de subsídio, precisa de financiamento do governo, eu entendo que é porque isso não dá lucro. E se não dá lucro um sistema capitalista, então é porque o Estado está arcando com o prejuízo dessa operação e a população que banca o pagamento desse prejuízo pagando impostos. Eu não sei qual é a sua posição política, não importa. Nem eu sei também. Meu único ponto é, eu prefiro ver algo dando lucro num sistema capitalista do que ver a minha avó com Alzheimer pagando imposto em remédio para bancar uma operação que não funciona. Gasta 30% a mais e algo que esses bostas hippies esquecem é que o processo de fabricação inclui a queima de um canavial. Ou o que vocês acham que acontece com os restos não utilizados? Funciona, que não é lucrativa. Eu não acho que é intelectualmente honesto pensar que as pessoas vão ser sempre... Não existe energia limpa confiável. Nuclear, pronto. Altruístas e fazer algo bom pro meio ambiente só porque é bom, só porque é o melhor a se fazer. Não dá pra contar com isso. O mundo nunca foi bonzinho e nunca vai ser. O lucro é a única forma de incentivar um canalha a fazer algo bom. E, de novo, eu sempre bato na
Aí corta a cena e olha a Monsanto. Tipo, eles lucram bastante. A tecla da energia nuclear quando o assunto é carros elétricos. Tá, teve um incidente lá de Chernobyl, que foi um erro de projeto e uma má gestão soviética. Teve Fukushima, que foi um desastre natural somado a despreparo. Mas desde então a tecnologia evoluiu muito. Os reatores modernos são muito mais seguros. Pensando globalmente, né, se a maioria dos estados ao redor do planeta tivessem investido muito mais em energia nuclear, com esse mesmo fervor que investiu no carro elétrico nos últimos 15 anos, hoje teríamos energia barata, limpa e sobrando. Mas aí Mas foda. O que importa é painel solar e essa bullshitagem especulativa para ganhar dinheiro. Porque energia limpa, painel solar, catavento, é nada mais, nada menos que bullshitagem. É especulação, é uma forma canalha de ganhar dinheiro em cima de otário. Também é uma questão política, tem também o lobby do petróleo, né? Então é muito mais fácil. O lobby das montadoras, que é o principal, o lobby das montadoras indo lá bater na porta do político pra forçar que a população inteira mude a forma mude os seus hábitos de consumo, venda o seu carro a combustão e compre a caralho de um elétrico. Posso enganar as pessoas com esse papinho verde. E é que nem eu falei no começo do vídeo, o carro elétrico ele é uma solução interessante sim, mas não para todos os cenários. Não é para você banir a combustão interna. Eu acho que a ideia seria ter tanto carros a combustão interna por ano. Cara, painel solar é bom para você, não como política de estado, sabe? Painel solar é algo individual, catavento é algo individual. Não pode ser política de estado esse tipo de merda. Como carros híbridos, como carros elétricos. Nenhum dos três deveria ser a norma completamente. Um vai ajudando o outro a buscar um equilíbrio. Por exemplo, no Brasil, eu não vejo que faça sentido ter carros elétricos em larga escala. Porque tem a questão do Prius, que é um exemplo de carro mais limpo que existe. Inclusive a Toyota está desenvolvendo, né, o Yaris Cross, que vai pegar o powertrain do Prius e colocar numa roupagem mais bonitinha para ver se vende um pouco mais. E tem aquela questão que eu mencionei sobre a qualidade da energia no Brasil, que é um exemplo disso. Março desse ano, o bairro da Lapa, em São Paulo, ficou no escuro depois que 17 ônibus da prefeitura foram carregados ao mesmo tempo durante a madrugada. Meu Deus, cara. Sim, colocaram para carregar todos os ônibus elétricos, que era para ser a salvação do meio ambiente, e isso causou um apagão no bairro. Cara, isso é ridículo, isso é puro suco do Brasil. Eu duvido que a sua casa, agora, enquanto você está assistindo, tenha um aterramento decente. O Brasil não dá pra carregar nem celular direito com qualidade, que é falar de carro elétrico. É muito simples. Se o estado de São Paulo inteiro fosse de carro elétrico, da onde ia vir a energia? Ponto. Não tem resposta. Não é porque você não consegue ver a energia que ela não existe, ela tem que ser fabricada de alguma forma. O Brasil até tem energia nuclear também, né? Mas, de novo, eu não acho que é suficiente ainda. Nossa rede elétrica é fraca, as oscilações vivem fritando equipamento por aí. Mas não, o governo acha que o futuro é carro elétrico, né? Não. O governo é esse cara que abre as pernas pra vir as marcas chinesas fazer dumping aqui no Brasil e acabar com as outras montadoras, né? Uhum. Sim, a China tá sendo investigada por vender carro elétrico com preço abaixo do real só pra desovar estoque, acabar com os concorrentes e depois dominar o que restou. E o Brasil... E vocês vão cair nisso. Inclusive tá lá o Sabo Barbudo testando os próximos carros que os chineses vão empurrar a goela abaixo do brasileiro otário que vai comprar, sabe? Tá, aí isso daqui de ter mais um investimento bilionário, a gente tá fudido, rapaziada. A realidade é essa, a gente tá fudido. Se fosse um presente de aniversário da China, comprou porque quis. Até mesmo eu ganhei dinheiro fácil pra divulgar essas marcas chinesas. Eu assumo a minha hipocrisia. Tudo bem que os hipocrisia da direita eram híbridos, né? É um pouco menos pior, mas de qualquer forma, ainda assim, eu recebi dinheiro pra falar bem desses carros chineses, enquanto sem aqui caiu. Estavam os funcionários lá em Camaçari com trabalho análogo à escravidão até aqui dentro do nosso país. A gente aceitou isso aqui dentro, a gente regrediu como sociedade só pra tentar atingir essa agenda verde. Don't trust China. China is asshole. Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua... Eu fui parte do problema e me arrependi demais. Pra mim, tudo ao redor do carro elétrico é pura hipocrisia. O tigrinho, ou seja, o tigrinho da bolha Gearhead do YouTube é carro elétrico. Só que a diferença é que eu assumo os meus erros, eu assumo que fui hipócrita, eu assumo que fiz cagada. O governo, quando cria uma lei bosta, eles não assumem hipocrisia e pedem desculpas. Eles mandam você pagar a conta quando eles erram.
E as marcas chinesas nunca vão aceitar que estão fazendo dumping. Senão, não teriam colocado no briefing da minha divulgação que não era pra dizer que era marca chinesa. Eles mesmos sabem que marcas chinesas não têm respeito e impedem que os influenciadores citem isso nas matérias. É uma investigação, é uma alegação de dumping, eu não tô comprovando nada, mas que o comportamento deles são estranho, são. E dar presente de 500 mil pra políticos só torna essa situação ainda mais estranha. Eu não sou melhor do que você, ambientalista, porque eu fui hipócrita. E você não é melhor do que eu por ter essa agenda. Mas você nunca vai admitir isso. Essa que é a grande diferença, nós não somos iguais. Você confia que um político sabe o que é melhor pro planeta. Eu desconfio sempre. Você que compra carro elétrico, principalmente no Brasil, com esse preço exorbitante, você tá comprando um símbolo de status. Você tá comprando uma sinalização. É um símbolo de status meio bosta, né? Tipo, oh, eu tenho um carro elétrico, oh, como eu quero salvar o meio ambiente. Geralmente o cara que compra carro elétrico também gosta de bike. Virtude. Coleciona samambaia. Eu não julgo o seu caráter como um todo, porque eu não te É vegano. mas eu vejo que você caiu numa agenda política. E essa agenda eu sou contra, essa agenda eu julgo. Mas se você acha que eu estou sendo xenofóbico por atacar as marcas chinesas, tem a Tesla também. Eu não esqueci de você não, Tesla. Você iniciou esse problema todo lá em 2012, criando o primeiro carro elétrico que foi objetivamente bonito, atraente e criou um produto lucrativo. Eu sei de você, Tesla. Tudo bem que vocês já estão aí há 13 anos sem mudar a plataforma, né? Vocês estagnaram também, até a chinesa tá passando na sua frente, né? Mas eu lembro de vocês, Tesla. Eu odeio a Tesla. A Tesla é o exemplo pra mim perfeito de como uma empresa pode vender essa imagem de revolução verde enquanto joga sujo, usando o que tem de pior do capitalismo. Em 2022, por exemplo, a Tesla faturou 1,77 bilhão de dólares só com a venda dos créditos de carbono. O lucro deles não vem da venda de carros, vem dessas promessas. Eles dizem que os seus carros vão poluir menos no futuro, o governo dá o crédito de carbono para eles como uma premiação por essa poluição hipotética que não será gerada, e a Tesla vende esses créditos de carbono no mercado de especulação de crédito de carbono para que outras empresas sigam poluindo normalmente, mas que nos seus relatórios de acionistas tem o crédito de carbono lá, então tá tudo limpo, tá tudo lindo. O cliente compra o carro deles achando que tá mudando o mundo e tá só piorando o mundo. É muito irônico porque geralmente são o pessoal mais progressista californiano que odeiam o capitalismo, odeiam o Elon Musk, mas estão de Tesla. Eles estão financiando o regime que eles odeiam. É incrível. Elon Musk, né, recentemente ele bateu de frente com o nosso carequíssimo da República, né, que decepção, né, eu ser careca, ser da mesma espécie que, enfim, né. Porque o fiscal do Xandão vai te pegar. Elon Musk tem brigado, né, com o nosso STF ditatorial. Elon Musk tem brigado ao redor do globo por liberdade de expressão, e eu acho isso... Sim, sim. Olha, vamos, rapaziada, acho que, né... Não é, nossa, que absurdo falar que talvez o Elon Musk não se importe lá muito com liberdade de expressão. Vamos ser honestos, né? Quando estourou aqui, antes do Trump assumir a cadeira, o Vivek fez aquela publicação no Twitter lá defendendo a entrada de imigrantes indianos. E o Elon Musk também, porque eles contratam muitos indianos. Aí o Elon Musk saiu bloqueando, banindo do Twitter quem tava zoando eles, criticando eles. Sabe, o pessoal maga que tava criticando essa imigração de pagite pra dentro da América. Isso é importante pra caramba. Eu sou defensor da liberdade de expressão pra cacete. Gosto do que ele fez de escancarar isso que a gente tá passando. Mas agora dizer que tudo que ele faz eu acho incrível? Não, Elon Musk não é o meu Jesus, igual é pra muita gente. Lutar pela liberdade de expressão de twittar alguma coisa que você pensou, isso não apaga a cagada ambiental que a Tesla tem feito. O Elon Musk quer colonizar Marte. Com quem? Com a Katy Perry primeiro? Isso também não anula o fato de que a Tesla é uma empresa filha da mãe. Eu concordo com a ideia de defender a liberdade de expressão, mas isso não é motivo pra eu passar pano pro Elon Musk ser um desgraçado. Ainda por cima, a Tesla processa quem os critica. Processaram até o Top Gear.
Se eles me processarem por esse vídeo, eu vou perder? Vou, mas pelo menos eu vou poder gritar pro mundo inteiro ouvir. Então dane-se, eu odeio a Tesla. A Tesla é um dos pilares que tem destruído a indústria automotiva. A Tesla é uma empresa que vende muito mais a ilusão, o hype, do que a inovação de verdade. O principal carro deles está defasado 13 anos. A ideia mais arrombada que ele vendeu foram os túneis da Boring Company. Nossa, puta que... Oh, aquele tank do Adam Something, ele fez um vídeo destroçando o Hyperloop. E eu vamos inclusive, acabou isso daqui, vamos ver o vídeo do Hyperloop. A principal caminhonete deles é um objetivo lixo. O principal carro esportivo deles está atrasado já faz, acho que 6 ou 7 anos. É um golpe. O caminhão deles que queria renovar a frota americana também não tá pronto. É um lixo. A Tesla vende um sonho no papel. Vende sonho. É uma grife. Tesla é uma grife. Tipo, o Cybertruck... Eu acho... Olha, por incrível que pareça, eu acho o Cybertruck ele esteticamente bonito. Se ele fosse um carro... Só que ele é uma bosta. Ele é horrível. Ele é horrível como uma caminhonete. Não cabe porra nenhuma dentro da merda do Cybertruck. O Cybertruck é ruim. Tipo, ele é um veículo merda, sabe? E o Elon Musk... É um veículo... Tipo, primeiro, é um caixão sob rodas. Ele enferruja. Sabe, ele é uma bosta. Ele é bonito, eu acho ele bonito. Eu gosto da estética de Play 1 dele. Mas ele é uma bosta. Só mais um Ele é uma bosta. milionário que descobriu como lucrar com esse discurso. Ah, mas daí, porra, né, velho? Mas o que me diverte, o que me dá uma satisfação é ver que mesmo com todo esse esforço nos últimos anos para empurrar o carro elétrico goela abaixo da gente, ainda assim os carros elétricos estão fracassando. Foi bom que eu refiz esse vídeo agora em 2025 porque que a coisa hoje mudou e o carro elétrico tá assim diminuindo, tá indo pro buraco. Tá todo... Cara, todas as... Cara, por exemplo, olha o absurdo. A Mercedes, 5 anos atrás, falou que em 2030 não venderia mais carros elétricos. Já deram pra trás nessa promessa, se não ano passado foi esse ano. 100%, mas tá sim morrendo. O Reino Unido, por exemplo, né, que queria banir o motor a combustão interna até 2030. Rest in peace. Falta só menos de 5 anos. Mas já estão empurrando a meta para combustão interna até 2030. Falta só menos de 5 anos. Mas já estão empurrando a meta para frente, estão reduzindo as exigências, porque viram que não dá lucro, que não vai dar certo. Várias empresas do setor já admitem que as baterias duram de 8 a 10 anos e a substituição é muito mais cara do que comprar um carro usado. E aí tem a questão também dos carros híbridos, né? Tem tipos de carros híbridos. Tem o híbrido fajuto, um Argo, que tem um alternador grande, que é o que eles chamam de híbrido leve hoje em dia, né? Você tem o carro híbrido que nem o Prius, que o próprio sistema dele recarrega a bateria com frenagens, ou você tem também os carros híbridos que o motor a combustão funciona de gerador de energia para bateria, e você tem o combo máximo que é o híbrido plug-in, que ele vai ter tanto o sistema de motor ser gerador, tanto o sistema de recuperação de energia na frenagem, como também vai recarregar na tomada, né? E o carro híbrido plug-in, ele precisa ser recarregado na tomada. E o que está acontecendo? Os híbridos plug-in estão tendo uma desvalorização ainda pior do que os carros puramente elétricos, porque adivinha, os donos são burros e esquecem de plugar o carro na tomada. Tá no nome do tipo do carro, híbrido plug-in. Pluga na tomada. E os caras esquecem. Meu Deus, que tristeza. Não recarrega na tomada um híbrido plug-in. Isso força a mais o uso do motor a combustão. E o carro vira, na verdade, um veículo normal de combustão interna, só que obeso, com a bateria gigante no porta-malas. O melhor exemplo disso é a nova BMW M5 G90. Esse carro vai ser um completo lixo daqui 5 anos. Porque tem a bateria gigante, o carro pesa mais do que a sua tia, o nego vai esquecer de pôr na tomada, vai virar um negócio que vai fazer 1 km por litro, e olhe lá ainda. De todos os tipos de carros verdes, eu acho que o híbrido plug-in hoje me irrita quase que mais do que o carro elétrico, porque ele tem a complexidade de um carro a combustão, tem a complexidade do híbrido leve, tem a complexidade do híbrido mais avançado, tem a complexidade do carro elétrico, tudo isso junto. Esse é o pior tipo de carro que existe. E é por isso que gringo gosta. Tipo é isso. Porque estão percebendo que não presta. Eu falei que... Por isso que eu gosto de moto.
O mercado de moto elétrica é um nicho pequeno pra cidade, No sabe? Brasil, não dá pra fazer viagem longa direito com carro elétrico, né? Isso também acontece mesmo na Europa. Mesmo em país decente aí, né? Ainda assim, é muito ruim viajar longas distâncias com carro elétrico. Tem até um estudo também, uma pesquisa da McKinsey, que revelou que donos de carros elétricos estão voltando para carros com motores a combustão justamente para poder fazer viagens mais longas sem ter que ficar parando a cada 2 horas. E outra coisa que também está ajudando na questão do fim do carro elétrico é essa conscientização das pessoas em relação às tretas, né? Vamos colocar assim, das minas de lítio, de cobalto e tudo mais, né? Já tem uma série de denúncias de violação de direitos humanos e degradação ambiental e até trabalho escravo moderno nessas minas. Então, de novo, quando você compra um carro elétrico, ele não polui na sua garagem, mas tem uma série de problemas que estão lá longe, onde você não vê. Então é de tudo isso que vem essa onda nos últimos 12 meses de diversas montadoras Aí, ó. recuando seus planos de expansão de carros elétricos. A Tesla chegou cedo na festa, lucrou horrores. Outras montadoras que não estavam prontas. Cara, já pensou que a Tesla pode estar aí não muito tempo de produzir o seu primeiro veículo a combustão? Não me assustaria. Eu não ia ficar assustado. Eu não ia me assustar. Não, tipo, eu não. Cara, ok, a Tesla agora tem um carro a combustão. Tipo, mano, pelo amor de Deus, faz todo sentido. Foram chegando cada vez mais tarde. Pelo menos o híbrido, isso. E tem gente chegando agora que nem a Jaguar. Talvez o híbrido da Tesla seja o melhor híbrido do mercado. Tipo, se eles conseguirem fazer um bom motor a combustão, né? Então provavelmente eles não vão conseguir. Onde a peça já tá acabando, tá todo mundo bêbado nos carros elétricos. E tem gente chegando agora que nem a Jaguar, onde a peça já tá acabando, tá todo mundo bêbado no sofá. O carro elétrico não vai morrer 100%, mas ele não vai ser o domínio que eles estavam prevendo. A Jaguar não dá, né, mano? Nossa, a Jaguar, cara. A Jaguar. Ô, a Jaguar. A Jaguar, a Jaguar, a Jaguar. E isso me gera um certo medo. Agora que eles estão vendo que o carro elétrico não vai vingar como... Eles despediram essa gente de publicidade? Ah, eles estão de parabéns. Agora que a merda tá feita, né? queriam, o que eles vão arrumar pra poder enfiar goela abaixo da gente? Porque é bizarro. O planeta vai se destruir, vai acabar desde que eu era um espermatozoide. É impressionante. Quantas ameaças da mídia a gente já teve nos últimos 50 anos de fim do mundo? Só das que eu vi, né? Primeiro foi aquecimento global, depois mudaram os termos para mudanças climáticas, emergência climática. Eles vão só mudando os termos e cada vez novos estudos que sempre daqui 10 anos o mundo colapsa. É incrível. Esse fim do mundo de ambientalista é igual o retorno de Jesus, que nunca volta, né? No meio de tudo isso, eu pessoalmente tenho uma dificuldade de saber onde é que termina a ciência de fato e aonde começa o palanque político disfarçado de preocupação ambiental. É sempre o mesmo script, é a mídia alarmando, aí vem o político legislando com base nos artigos X de cientistas Y e no fim das contas sempre vai caindo essa responsabilidade de resolver esse BO na próxima geração. As mesmas gerações passadas que devastaram rios, exportaram floresta dentro de container, essa geração agora que espera que a juventude vá resolver esse problema no futuro. Eles querem que a gente, que é jovem, seja carbon free, mas estavam eles lá nos anos 70 com um motor de 10 litros fazendo 100 cavalos, né? Aí é fácil, né? Os caras estavam todos eles lá andando de Dodge Charger V8 beberrão e agora eu vou ter que andar de Dolphin Mini? Não, nem ferrando. Sim, isso mesmo. A conta chegou, a conta é nossa. A gente se fudeu. Eu sou entusiasta automotivo. Eu sou um cara que gosta de dirigir apenas pelo prazer de dirigir. Várias vezes eu saio dirigir sem rumo, só pra ter o prazer de estar dirigindo, só pra sentir o carro nas minhas mãos. E eu não quero que os carros elétricos Eu faço isso de moto, com regularidade. acabem 100%. Eu odeio todos eles, mas eu também não preciso que eles acabem. Eu só quero que os carros elétricos coexistam sem que tenha uma lei de algum político imbecil proibindo eu usar o meu carro 95. Você quer salvar o planeta? Pode salvar. Eu não ligo. Deixa eu não ligar sem eu me tornar um criminoso. Eu não odeio a tecnologia dos carros elétricos. Eu não odeio os compradores de carros elétricos. Eu odeio. Eu odeio as Eu odeio. políticas sujas que fizeram eles existirem e odeio a ideia de só carros elétricos existirem no futuro e que eu não possa dirigir o meu... Ai. Agiota Takut pôs R$10.
Sou o seu fã número 1, agora fecha a live e deleta o canal. Vou providenciar. Valeu pelos 10 conto. Astrinha 95 a gasolina. Mas se você viu esse vídeo até aqui, talvez você concorde comigo. Se discordar, não tem problema. Comentários vão estar abertos aí. Eu não sou dono da verdade. Eu só trouxe aqui a minha opinião. Vocês tenham a sua aí embaixo. Mas agora eu prometi no começo do vídeo, né, de que eu iria trazer de volta o meu questionamento que me gerou um strike por disseminação de fake news. Eu tinha postado o vídeo em 2023, fiquei meio com medo e deixei ele privado, tentei repostá-lo ano passado e tomei esse strike. E aí desde então eu venho prometendo que eu ia fazer esse vídeo, né? Mas eu decidi que eu vou realmente colocar de novo esse mesmo questionamento só pra testar um negócio. Só pra ver como é que é, só pra ver se o YouTube mudou alguma coisa na liberdade de expressão aqui dentro da plataforma. Eu quero ver qual é que é, né? Então, se você tá vendo esse vídeo até aqui e ele não acabou ainda, é porque o meu questionamento passou pelo algoritmo. Se o vídeo encerrar aqui, é porque o meu argumento não passou e só os membros vão poder ver. Do it! Vamos lá. O meu questionamento é sobre como a própria natureza em si, entre aspas, polui mais do que o próprio ser humano. Todo ano a natureza sozinha joga na própria atmosfera cerca de 200 bilhões de toneladas de CO2. Isso vindo de oceanos, solos, florestas e até mesmo vulcões. E aí o mais louco é que existe uma margem de erro para esse estudo. E a margem de erro dessa medição é de 40 bilhões de toneladas para cima ou para baixo. Já torna um negócio interessante. Então pode ser muito mais ou muito menos do que a gente presume que a própria natureza jogue de CO2 na atmosfera. E aí fizeram um cálculo do quanto a atividade humana gera de CO2. E o cálculo foi de 36 bilhões de toneladas. Ou seja, o quanto o ser humano produz de CO2, ele é menor do que a incerteza do cálculo natural de CO2 emitido. Então, meu... Card que quer me aprisionar no mundo material. Não aguento mais o fardo desta realidade. Quero... Estou questionando aqui. Eu tô transcendendo aqui. Conhecimento espiritual necessário para que minha alma transcenda sua origem divina que há de direito. Eu tô assim agora. Curioso, interessante. Card de quê? Você fala card de quê, Knight? Ô, Knight, você fala card de quê, né? O questionamento é... Carioca? A gente tá nessa briga toda pra tornar carbon free, mas e se a gente não precisar? Até que ponto dá pra gente medir que o impacto humano tá realmente prejudicando a natureza se a margem de erro é maior do que o nosso impacto? E as fontes estão no comentário fixado. Eu não tô inventando isso. Acho que talvez a diferença é que daquela vez eu falei como um achismo e dessa vez tem a fonte. E agora, essa fonte é pública. Não faz sentido o YouTube alegar que isso é fake news, sendo que esse dado é público e até a ONU usa. Sai daqui, Greta Thunberg! How dare you! Vai me cancelar. And now, the weather forecast with Greta Thunberg. Eu não sou cientista, eu estou apenas questionando até que ponto a gente sabe... Eu aceito seu questionamento. ...que há um impacto humano na emissão de CO2. Pra mim, se eu tomei esse strike de fake news divulgando isso, a explicação é de que esse questionamento já quebra a narrativa construída em cima da emissão de carbono. E eu não sou moralmente superior por estar questionando isso, e você também não é moralmente superior a mim, mas se tiver que assumir o papel de vilão por estar usando um carro a combustão interna, eu vou assumir, eu não tô nem aí. Eu vou catar o meu carro agora e eu vou dirigir 3 km só pra ir comprar uma cerveja. Porque é isso, eu não ligo. Eu também faço isso. Nossa, olha que coisa linda. Irmão, eu só quero uma coisa pra ser feliz. Eu só preciso disso daqui, ó. A minha felicidade depende disso. Eu só queria um Golf diesel. Eu só queria um Golf diesel. Olha que coisa linda.
Bom, infelizmente eu não posso comprar no Brasil, porque aqui no Brasil você não pode comprar esse tipo de veículo a diesel, né? Obrigado, militares. Muito obrigado, militares. Vocês são filhos da puta.